Bom dia, queridos alunos. Iniciamos a semana 2 do PET 2, então vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento de filosofia, caminhar nesse sentido de poder ir entendendo um pouco mais a cada estudo desse PET. Essa semana continua com a temática os valores, e claro que nós vamos ver um pouco sobre o filósofo Nicolau Maquiavel, que é interessante a gente observar outros pontos de vista. Continua com o objeto de conhecimento universalismo e relativismo, mas na verdade a reflexão sobre Maquiavel está dentro do contexto mesmo da filosofia política, relacionando os valores, né, para a gente conhecer um pouco mais do seu pensamento e ver algumas coisas que é dito muito aí no senso comum e que muitas das vezes são erradas, né? Então, o Nicolau Maquiavel é do século XVI e ele é importantíssimo para quem precisa entender um pouco da nossa política, da ciência política moderna, né? Ele é um dos teóricos que ajudam nesse sentido muito a mudar a concepção de política, tanto grega, que nós temos como referência, como também da filosofia ou da Idade Média, né? Em que temos essas referências aí políticas de governança e ele muda totalmente o panorama de como enxergar a ética e a política em âmbitos separados, né? Para entender um pouco essa figura, vamos ver esses conceitos aqui que são importantes, né? Ciência política. Então, na ciência política, a gente estuda os regimes, as instituições políticas, cada governo, como que ele se constitui, por que é daquela maneira, como foi concebida, né? Na filosofia política, a gente já vai estudar as formas de poder, como que o ser humano ele se relaciona com o poder, intrinsecamente na relação com os outros, como que esse poder, de onde vem, como que ele influencia. Não a estrutura em si, a estrutura de poder é na ciência política. A forma como o ser humano, indivíduo, relaciona até mesmo comunitariamente com o poder se dá na filosofia política, né? Nós temos outro conceito que está dentro da filosofia também, que é o realismo. O realismo, nós temos aí a realidade, né? O que o realismo, de certa maneira, concebe? Que a realidade ela é independente de qualquer esquema mental que a gente tenta projetar na realidade, baseado em nossas ideias ou naquilo que a gente aprende, ou qualquer maneira que a gente quer conceber a realidade de uma forma, do nosso jeito. Não, a realidade ela é totalmente independente, né? E até mesmo muito dinâmica e não aceita qualquer regra, qualquer receita para definir o que é a realidade. E a tirania, todos nós já temos ideia aí, a gente já no século XX já temos vários exemplos de tirano, pessoas que abusam do poder, né? Usurpa de forma ilegal, é o poder imposto, né? Sem muita legalidade, no sentido daquilo que é o termo democrático no modo de olhar, né? Então o tirano ele concebe as coisas conforme a ideia dele apenas, não de um grupo, de uma sociedade. O Maquiavel ele é muitíssimo importante. Eu coloquei aqui algumas imagens, né? A obra principal, ele tem outras obras, mas a obra principal dele é O Príncipe, né? Eu tenho até um exemplar aqui, já li várias vezes, é pequeno e assim, para quem quer entender um pouco mais sobre política, sobre direito também, sobre formas de governo, não tem como não ler esta obra, que ela é um marco muito grande para a gente entender a divisão dos poderes, mesmo que está lá em Montesquieu, mas a ideia de como a gente pode
fazer com que o governante ele busque para o bem comum e faça todos os meios possíveis para que esse bem comum seja, ou o poder dele seja mantido, né? Essa frase que muita gente vê direcionando para ele, os fins justificam os meios, é uma forma errada de fazer a leitura. Eu coloquei aqui não para vocês saberem que é dele, mas ele nunca disse essa frase. O que quer dizer isso? Os fins. Qualquer coisa que o governante faça, mesmo que ele mate, mas o fim, se é para uma boa causa, justifica o meio. Isso é uma leitura errada. Nós vamos ver. E Maquiavel ele traz uma nova política, uma visão de governo bem mais moderna, rompendo com aquilo que vem a Idade Média e daquilo que vem as heranças gregas também, porque ele desvincula a ética, a política é algo particular, né? Esta frase, sim, é muito interessante. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é, né? Isso daí a gente usa muito. Você quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Então, Maquiavel ele é considerado como um fundador da ciência política moderna, né? Porque ele é bem realista com aquilo porque ele encara o homem, aí a concepção de homem, Maquiavel, o homem como de fato ele erra, ele é mau também. Na sua obra O Príncipe, que ele escreveu em 1513, né? Só depois posteriormente foi publicada, ele aponta ali em algumas versões, essa minha até que não, mas tem algumas que aparece o Lourenço, que é um governante lá da Florença, Itália, porque ele é da família Médici, é uma família que domina aquela região ali da Itália, de Florença, há muitos anos, mais de 100 anos, e sempre governando de uma maneira, muitas das vezes, tirânica. E o Maquiavel, ele direciona essa obra para até ele vai sofrer muito por causa disso. E, de certa maneira, mostrando como que não deve ser um governante, né? Então, para Maquiavel, o homem ele é mau, ele erra. Então, por isso que ele concebe uma visão política que tende a perceber as consequências dos atos, né? E olhar o modo atual. Então, é preciso... um enlace de vários elementos ali que constitui quem que é o verdadeiro príncipe, né? Aquele que como que ele deve governar. Então a sua política, a sua visão, a sua filosofia política tende a ser um pouco utilitarista nesse sentido de olhar as consequências. O bom governante, ele, por mais que ele faça escolhas, mas que seja para o bem da comunidade, aquele vão justificar as suas escolhas, né? Nesse sentido, os inimigos de Maquiavel muitas vezes começaram a divulgar nesse sentido de que as ideias dele, associar esse termo, né, até mesmo esse adjetivo maquiavélico, que depois rondou muitos séculos, só século XX com Merleau-Ponty, nem outros pensadores conseguiram dar mais crédito a Maquiavel, sempre contribuíram para que essa ideia de que a filosofia política dele era muito maquiavélica. Porque o governante é para fazer o que quiser para manter o seu poder, e não é bem essa ideia, né? Então é uma fama errada Maquiavel. Quando você fala uma pessoa é maquiavélica, logo você pensa, uma pessoa má, né? Como se pegasse o nome dele e acrescentasse esse adjetivo. Isso daqui é errado, nós vamos ver, eu já estou apontando que é errado, porque Maquiavel, ele, ao desvincular a filosofia, a ética da religião e a política, fazer com que a política seja algo independente de ética e religião, sem nenhuma influência, ele rompe com essa ideia que vem lá da Idade Média, até mesmo da herança dos gregos, né? É uma crítica que ele faz até a Platão, porque Platão, você vê na obra de Platão da República, essa busca de um governo ideal, de uma cidade ideal, né? E para Maquiavel,
Não existe essas utopias de uma construção de uma ideia ideal. Nós temos que governar a partir da realidade, daquilo que tem, né? Por isso que aquela concepção ali no início do conceito de realismo, né? Por que aparece esse conceito aqui? Porque vai um pouco de encontro com a filosofia de Maquiavel em relação à política. A política nós governamos segundo o momento. Então não tem uma herança, porque as coisas mudam, né? Conforme a necessidade da comunidade no momento. Então o príncipe ele deve manter-se no poder a todo custo. Aí que está os elementos que tem que constituir esse manter a todo custo. Se ele faz escolhas que aí também diferencia do tirânico, né? As escolhas do bom governante são escolhas não em vista do bem dele. Eu vou colocar mais impostos porque eu estou querendo mais regalia. Não, se ele coloca algum imposto novo, é porque ele está percebendo naqueles que ele governa que é preciso. Não porque ele quer colocar o imposto para benefício da família dele. Então todo o ato dele, se ele faz em vista do bem da comunidade, que ele procura perceber o momento e ele vai crescendo em virtude a cada momento que ele faz escolhas que correspondam à permanência do poder dele em vista da comunidade. Aí que está o conjunto da obra, né? Qualquer coisa que ele faça, então justifica os fins dele vão ser sempre justificados, os meios, ao contrário. Os meios que ele faz, qualquer meio que ele utiliza para fazer uma escolha, vai ser sempre justificado por causa dos fins. Mas que fins que são esses? Para o benefício dele? Não, para o benefício da própria comunidade, do próprio povo que ele está governando, né? Dois conceitos interessantes que aparecem na obra O Príncipe, né, é fortuna e virtu. Termos aí que nós temos latinos, né? Fortuna não é dinheiro, significa ocasião, aquele acaso, onde você vai trabalhar segundo aquele momento, aquela realidade que aconteça. Agora eu tenho tantas pessoas do meu lado, agora eu tenho esses bens que a comunidade dispõe, agora eu tenho toda uma ocasião ali que favoreça ou desfavoreça o meu momento. Então eu tenho que trabalhar em cima dessa realidade e assim a virtude minha vai ser em vista ela vai acontecer, porque eu tenho que aproveitar o momento, não tenho que criar um ideal de momento, né? Que bom que aqui eu tenho 200 homens à minha disposição para fazer uma batalha, mas que bom, melhor seria se tivesse 1000. Não, você vai trabalhar com aquilo que você tem, as ferramentas que você tem, a realidade que se dispõe ao seu momento. E a virtude, todo governante, ele tem que trabalhar a virtude dele dentro dessa ocasião, desse momento. Não segundo uma virtude idealizada, uma virtude que o traga a um idealismo que foge da realidade, né? E o tirano, nesse sentido, ele sempre tem ideias dispostas na mente dele que estão em vista sempre de caprichos próprios, capricho da própria governança, dos próprios amigos, da própria família. E o verdadeiro príncipe é aquele que governa para o bem coletivo. Aí que está um elemento que talvez diferencia muito do tirano e também diferencia de um príncipe que a gente vai pensar como ideal de vida, ideal de governança, que é aquele que realmente faz as coisas para o bem de uma nação ou para o bem de si próprio. Então, aqui nós temos, é claro que, de modo geral, a ideia de Maquiavel, que aponta essa separação, essa particularidade da política, porque a ética que vem da Idade Média ou até mesmo da herança grega pode conceber, então, baseada aí até na filosofia de Platão, conceber algo que está sempre influenciado pela religião
ou pelas atitudes idealistas, sem considerar o que é o ser humano, o que é a realidade do momento, né? Então, nossa atividade dessa semana, ela baseia-se, tem 2 perguntas aqui e um podcast pequeno do Renato Janine Ribeiro, que vocês podem achar aqui nesse endereço que está aqui, né? Nós temos um endereço aqui, ó. Deixa eu até grifá-lo aqui para ficar destacado. Vamos ver se eu consigo grifar isto. Deixa eu grifar isso. Esse endereço aqui vocês vão achar em 6 minutinhos da fala do Renato Janine, que ele vai responder aqui. Beleza, a primeira eu até respondi um pouco ali, se vocês quiserem pesquisar também para identificar por que o termo maquiavélico não se aplica a Maquiavel, né? Essa ideia de mal, uma ideia pejorativa. Na segunda aqui é a concepção de homem, de Maquiavel, que eu ressaltei lá. Vocês vão achar aqui é uma das opções, então só vão copiar a pergunta e a alternativa e vão marcar a alternativa, copiando o acerto, marcando ela e depois responder, porque o que Renato Janine Ribeiro diz, os fins justificam os meios, nessa frase que é divulgada, espalhada, que é de Maquiavel, mas não é. Mas lá ele comenta, então de forma assim pontual, por que os fins não justificam os meios, por que essa frase não é de Maquiavel, divulgada muitas das vezes para ele, né? Então é isso, nós fechamos, com isso nós fechamos, a partir dessas 3 questões, atividades aqui, nós fechamos a semana 2. Então um abraço a todos e até a nossa próxima aula.